Na aula passada estávamos falando sobre os fatores bloqueadores da CNV e continuamos com os fatores pedir por meio de exigências e agir por meio de punição ou recompensas. Marshall diz que aprendemos desde cedo a isolar o que se passa em nós. A CNV é um convite para que rompamos esse isolamento. Por isso precisamos de observação, reflexão, mudança no pensamento e nas ações. Isso leva tempo, então respeite seu tempo. No campo da relação colaborador e cliente, sabemos daquela máxima: o cliente tem sempre razão. Bem, há controvérsias, mas jamais um colaborador portador de CNV ficaria no embate de quem tem razão durante uma discussão com seu cliente. Independentemente de quem tem razão, foque na solução e não quem está certo ou errado. Nós, colaboradores, também somos clientes de outros produtos e serviços. Como você gostaria de ser tratado? Empatia, lembra? Não desperdice tempo e nem energia em confusão com o cliente. Eu, particularmente, adoro essas situações na prática, pois é a hora de saber se você conseguiu evoluir nos trâmites que a CNV sugere. Vamos à fictícia situação. Chega um cliente reclamando, cheio de exigências, e você nem sequer é o responsável por aquele problema. Calma, primeiro respire e pense, se chegou até a mim, eu posso ser útil nessa resolução de conflito. Lembra, você também é cliente em outras circunstâncias. Jamais diga, isso não é comigo, não sou eu quem resolvo. Nem sei como posso ajudar a resolver esse conflito. Você pode, embora não seja você, a natureza que originou o conflito reclamado pelo cliente, o escute. Na medida do possível, é o mínimo que você pode fazer. Realize a escuta empática, sempre se colocando no lugar do outro, sem julgamentos, ok? Depois, reconheça o pedido feito pelo cliente. Identifique a necessidade e o sentimento por trás daquela ação, desesperado do cliente. Jamais o deixe à deriva. Isso também é uma forma de violência invisível. Ora pois, você trabalha na empresa, tem a responsabilidade de conhecer os mecanismos mínimos e os atalhos que poderão resolucionar tal conflito. Você pode dizer assim: tudo bem, eu entendi seu pedido, vou procurar ou vou lhe encaminhar para alguém que vai lhe dar agilidade à sua necessidade e passar adiante. E depois se certifique se a pessoa a quem você o encaminhou solucionou o problema de fato. Se puder, encaminhe, seja a ponte entre o conflito e a resolução. E se tiver com você a resolutividade do conflito, dê o ponto final com o seu melhor, buscando sempre a resolução pacífica por meio da CNV. Lembra? Observação, identificar os sentimentos, reconhecer as necessidades e a elaboração do pedido. E no final de tudo, agradeça o cliente irritado, com ou sem razão. Mas calma, Isabel, a pessoa vem e me ofende no meu ambiente de trabalho e eu ainda tenho que agradecer? Tem sim. A gratidão de poder exercitar as técnicas de tratamento com o cliente CNV. Além da aplicação prática da CNV, arremate o conflito solucionado com um simples obrigado ou obrigada. Isso impactará nele e, quem sabe, ele também sairá dali lhe agradecendo e problema resolvido. Gratidão sim, afinal, o cliente irritado, com ou sem razão, foi o meio para o qual você exercitasse sua compaixão e empatia. De alguma forma, eu tenho certeza que, agindo assim, você impactará positivamente aquele cliente. Vamos de exercício? Então, vimos nessa situação fictícia e passamos as orientações na perspectiva da CNV. E você já viveu algo parecido? Que tal fazer um momento na sua empresa só para conversarem sobre essas situações embaraçosas com os clientes exigentes, com ou sem razão? Como eles foram conduzidos? O que aconteceu depois? Realize uma espécie de raio-x sobre esses conflitos com o cliente. Junte sua equipe no momento, identifique as situações a partir da fala de seus colaboradores, o escute. Tome nota de que sentimentos foram expressos ali nessas situações conflituosas. E depois construam rotas alternativas de novos finais. Diante dessas mesmas situações,
Claro, seguindo as técnicas da CNV. Separe um dia por semana para realizar estes encontros com os colaboradores. Que tal fazer uma escola de colaboradores? Ou escola de gestores e líderes? Ou um momento de café e prosa com a equipe de trabalho? Sei que é difícil para a rotina produtiva, para conversar sobre as pessoas, para ouvi-las, para refletir sobre os problemas com os clientes e demais desafios da organização. Ah, Isabel, mas não temos tempo para isso, para estar de conversa fiada. Então, você prefere perder tempo apagando incêndios do que prevenindo-os? Pense nisso. Claro, sempre sugiro, adapte a rotina da sua empresa, o local, o tempo, o momento, mais importante, que a organização promova ações em coletivo para que essa mudança de padrão de comportamento possa ir sendo transformada. Consulte o pessoal dos recursos humanos, o psicólogo ou outros colaboradores que atuam diretamente cuidando das pessoas e percebem a melhor maneira de dedicar um tempo para refletir as novas possibilidades de comportamento frente às técnicas da comunicação não violenta. Talvez nesse espaço de tempo, durante essas ações, muitas coisas possam ser identificadas e resolvidas, como os padrões de comportamento mudando, as relações também e a produtividade acaba aumentando, de forma salutar para todos, impactando diretamente na satisfação do seu cliente. Fazendo um gancho com a lógica da gratidão, empatia, compaixão e a proposta da CNV, trago uma curiosidade a vocês sobre a importância de sermos bons. Em algumas culturas, inclusive na nossa, ser bom é ser fraco. E todo momento somos instigados e educados a sermos espertos ou sermos bons desde que o outro não seja melhor que eu. Ou ainda, ser bom desde que o outro tenha algo a me oferecer. Calma, está tudo errado. Isso tem nada a ver com ser bom. Considero que a comunicação não violenta, apesar de ser mais antiga, está compreendida dentro de um paradigma teórico maior, a compreensão da cultura de paz. Um movimento iniciado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, desde 1999. Dedica-se a prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança, como o desrespeito aos direitos humanos, discriminação, intolerância, exclusão social, pobreza extrema e degradação ambiental. Faz uso das ferramentas conscientização, educação e prevenção. Para a Unesco, a cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos, ou seja, a comunicação não violenta, por sua vez, está diretamente relacionada ao movimento. Por isso, mais à frente, nas aulas referentes à metodologia da CNV e as formas de aplicação, iremos apresentar as técnicas dos círculos de cultura de paz e dos círculos empáticos. Pois bem, nessa perspectiva da cultura de paz e da comunicação não violenta, trago brevemente resultados científicos de uma pesquisa que reforça a base do agir dessas duas categorias temáticas apontadas. A bondade. Segundo o PhD em neuropsicologia e pesquisador da área da ciência afetiva, Richard Davidson, a base de um cérebro saudável é a bondade, ou seja, cai por terra aquela afirmativa que temos em nosso imaginário coletivo, de que ser bom é ser fraco. Ser bom é ser forte. Isso é comprovado, hein? A pesquisa parte de 3 conceitos, ações, que segundo o Dr. Richard Davidson são inatas aos seres humanos: a gentileza, ternura e bondade. Essa tese lembra a compreensão do Dr. Marshall Rosenberg, quando ele entende que não temos uma natureza completamente má e por isso não podemos presumir a maldade das pessoas, antes mesmo de certificar suas ações. Curioso, diante o fato da ciência estudar os aspectos negativos dos sentimentos e emoções como ansiedade, tristeza, depressão e entre outras, a inquietude do Dr. Richard Davidson levou a pesquisa à mente humana pelo viés da neurociência. Essa foi uma promessa feita a ele, a Dalai Lama, que o questionou o porquê do doutor não investir em pesquisas que focassem em gentileza, ternura e compaixão. E assim, pioneiramente, o Dr. Richard Davidson fez.
Realizou a pesquisa em uma amostragem específica, feita com crianças da pré-escola. Ele queria saber se tais sentimentos são inatos ao ser humano, por isso foi buscar nas crianças com mínimo, contudo suficiente probabilidade de entendimento da meditação, da ternura, gentileza e bondade. As crianças foram submetidas a situações que provocassem estímulos de gentileza, ternura e bondade, aos cuidados de seus responsáveis. Em seguida, foram levadas ao laboratório e monitoradas pela equipe do Dr. Richard. Foram direcionadas a refletirem e meditarem sobre as sensações, sentimentos e emoções vivenciadas ao lado dos responsáveis. A partir de uma amostra de sangue deles, para analisar a expressão dos genes, ele descobriu que uma mente calma pode produzir bem-estar em qualquer tipo de situação. Pelo prisma da neurociência, Dr. Richard descobriu quais as bases das emoções e que as estruturas do cérebro podem mudar em tão somente 2 horas. Meditadores foram levados ao laboratório antes e depois da meditação. Dessa forma, ele conceitua ternura como o impulso de minorar o sentimento de quem se ama, gentileza, o impulso de ajudar ou melhorar algo para um estranho, bondade, o impulso de ajudar até quando não se gosta. Bem comum, hein, no mundo do trabalho. Você faz uso dessas ações em seu trabalho? Quais? Mas voltando à pesquisa do Dr. Richard, também considerou uma diferença substancial entre empatia e compaixão. Segundo ele, empatia é a capacidade de sentir o que sente os demais. A compaixão é um estado superior, é ter o compromisso e as ferramentas para o alívio da dor, do sofrimento do outro. E o que isso tem a ver com o cérebro? É que os circuitos neurológicos que levam à empatia ou à compaixão são diferentes. A ternura integra parte do circuito da compaixão, assim como a gentileza pode ser treinada em qualquer idade. Contudo, é bem melhor começar de cedo, não é mesmo? Os estudos nos dizem que estimular a ternura em crianças e adolescentes melhora os resultados acadêmicos, o bem-estar emocional e a saúde deles. E como se treina isso? Primeiro levando a mente deles até uma pessoa próxima, que eles amam. Depois pedimos que revivam um momento em que essa pessoa estava sofrendo e que cultivem o desejo de livrar essa pessoa do sofrimento. Logo, ampliamos o foco para as pessoas não tão importantes e, por fim, para aquelas pessoas que nos irritam. Vamos de exercício? A nível individual ou coletivo, eu gostaria que você aplicasse a técnica do Dr. Davidson pensando em seu ambiente de trabalho. Resgate aí os conceitos de gentileza, ternura e bondade e vamos agir. Dedique-se a viver um momento, seja entre colaboradores ou com o cliente. Aplique durante um dia apenas. Vamos lá. Uma ação de ternura. De que forma você agiu com alguém que você tem afinidade ou ama em seu trabalho? Como foi? Que sentimentos surgiram? Outro teste. Uma ação de gentileza diante uma ação conflituosa com alguém que você não conhece. Pode ser de dentro da empresa ou com o cliente. O que fizestes para diminuir o sofrimento do outro? Ou solucionar o conflito? Como foi? Que sentimentos surgiram dali? E por fim, agora o melhor. Aqui é igual às fases de videogame. Agora vamos enfrentar o chefão, na batalha final, aquela que vai fazer você zerar o game. Diante de uma situação conflituosa com alguém que você não gosta ou já teve até uma desavença em seu ambiente de trabalho. Me diga aí, vale para colaborador e para cliente? Sabe aquela pessoa que te irrita? Ou melhor, na lógica da autorresponsabilidade da CNV, que você se permite deixar ser irritado. Pois bem, mire nela e tenta uma aproximação diante de uma situação conflituosa e aplique o que você já conheceu de CNV até aqui. Quero saber como foi, que sentimentos surgiram. Por hoje é só. Agradeço sua companhia e na próxima aula iremos dar continuidade aos outros fatores bloqueadores da CNV, julgamentos moralizadores, uso de comparações e negação das responsabilidades. Continue conosco.